Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos comentar sobre derivadas parciais. Elas recebem esse nome porque nós estamos lidando com funções de várias variáveis. Então, quando eu penso em derivar uma função com várias variáveis, eu preciso derivar parcialmente em relação a cada uma dessas variáveis. Então, eu preciso, por exemplo, numa função com 3 variáveis, eu preciso derivar parcialmente em relação a x, parcialmente em relação a y e parcialmente em relação a z. Como é que isso funciona? Suponha aqui nessa função que eu trago como exemplo, né? Quando eu quero derivar essa função, e eu uso essa simbologia de derivada parcial, a derivada da função em relação a x, o que eu preciso identificar? Onde é que está x tomada como variável principal? Quando eu não tenho x para tomar, eu posso considerar todos os outros como constantes e recebem, portanto, o tratamento de constante para a derivação, tá certo? Então, aqui, por exemplo, quando eu quero derivar a função f em relação a x, eu vou primeiro buscar onde é que eu estou encontrando x nessa estrutura matemática, né? Nesse polinômio. Então, o que a gente vai achar aqui? 4x a terceira y, aqui eu já identifico que eu tenho x, aqui eu já não tenho e aqui eu tenho x. Então, como é que eu derivo? Uso a regra de derivação, aquela regra que você já conheceu desde o cálculo 1. X elevado a um expoente, então esse expoente ele desce aqui multiplicando, então eu teria 3 vezes 4, que dá 12. Esse x, ele perde aqui uma unidade, então fica x ao quadrado, e o y continua, porque está tendo tratamento de constante. Mas aqui não tem nada em x, então tudo isso é constante, a derivada da constante é zero. Então isso aqui desaparece para zero, certo? Aqui eu já tenho x aqui ao quadrado, então eu vou descer esse 2, o x perde uma unidade e os outros continuam acompanhando porque são constantes nesse termo. Então a derivada dessa função em relação a x, ela tem esse resultado, ok? Vamos ver como é que fica agora a derivada da função em relação a y, que eu estou demarcando aqui de azul. Então, em relação a y, como é que vai ficar? Chamo a atenção do y e agora eu vou demarcar onde é que tem o y aqui. Tenho aqui e tenho aqui. Ele apareceu nos 3 termos. Aqui, o expoente dele é 1. Então, 1 menos 1 vai dar 0. Portanto, esse y vai sumir. Vai ficar só 4x a terceira, porque ele vira 1. Mas esse y agora está elevado ao quadrado. Então, ele perde uma unidade e esse 2 desce multiplicando com o 2 que estava embaixo. E eu vou ficar com 4yz. No último termo, x é constante, z é constante, y elevado a 1 vira 1. Então, fica só x ao quadrado, z ao quadrado. Essa é a derivada da função em relação a y. Você está entendendo que eu estou tomando um de cada vez e considerando os demais como constante, ok? Agora vamos fazer em relação a z. Como é que isso fica? Em relação a z, vou tomar aqui o preto como demarcação. Aqui no primeiro termo não tem o z, então isso tudo aqui já vai para zero, porque a derivada da constante é zero. Aqui no segundo termo, o z aparece com o expoente 1, então ele desaparece, né? Porque vai virar 1, continuam só as constantes. Mas o z aqui está elevado ao quadrado, então esse 2 já desce multiplicando o termo. X ao quadrado é constante, permanece, y ao quadrado permanece e o z perdeu uma unidade, ficou só com 1. Então, a derivada dessa função em relação a z assume esse resultado. Perceba que eu fiz 3 processos. Um processo chamando a atenção de x, um processo chamando a atenção de y e um processo chamando a atenção de z. São 3 processos e são 3 resultados, ok? Vamos a mais um exemplo.
Lembrando que no fascículo vocês têm as orientações de exercícios propostos e exercícios resolvidos pelo livro-texto, que é o livro que nós estamos usando para essa disciplina, que é o livro do James Stewart. Tá? Então, nós vamos agora considerar uma próxima opção, uma próxima exemplo, né? Vou colocar aqui 3xy² z mais 2xz menos xyz. Certo? O que eu tenho que fazer? Vou tomar as derivadas parciais da primeira em relação a x. Como é que vai ficar? Identificando o x aqui, eu tenho ele aqui, tenho ele aqui e tenho ele aqui. Nessa primeira, ele está elevado ao quadrado, então esse 2 desce e multiplica com 3, que dá 6. Ele perde uma unidade, fica com x1, os outros permanecem porque são constantes acompanhando. Aqui ele é 1. Quando ele perde 1, ele vira 0, logo isso aqui vira 1. Então fica só 2z. Menos. Aqui também ele é 1. Ele perde, ficam só as constantes que acompanham. Essa é a derivada da função em relação a x. E em relação a y, né? Derivada da função em relação a y. Como é que fica? Olho agora para o meu y, que é o x da minha questão agora vai ser o nosso y. O que vai acontecer com ele? No primeiro termo, você observa que ele está elevado a 1. Então, automaticamente, ele vai virar 1. Desaparece do termo, fica 3x², z. No segundo termo, ele já nem existe, então isso tudo vira 0. E no último termo, que é negativo, ele vai desaparecer porque está elevado a 1 e fica só x, z. A última derivada parcial que a gente vai ter vai ser a derivada em relação a z. E em relação a z, nós temos, no primeiro termo, o z está elevado a 1, então eu vou continuar com as constantes que estão multiplicando e ele desaparece. Mas, no segundo termo, também elevado a 1, continuam só as constantes. E no último termo, ele também está elevado a 1, continuam só as constantes. Então, aí eu tenho as 3 derivadas parciais para esta função de exemplo, ok? Então, derivadas parciais significa que eu tenho que fazer derivações por cada variável. Cada variável tem que ser tomada como principal e as outras variáveis, para este momento, viram constantes, recebem tratamento de constantes na derivação. Lembrando que quando elas estão sozinhas, não estão acompanhando a variável, a derivada delas leva a 0, tá certo? Ok, então, sobre derivadas parciais, vocês têm as atividades já para fazer o treino, que estão dispostas no fascículo. Até a próxima aula.